Povo querido, aula 44. A gente já está há mais de um ano nessa caminhada, estamos chegando no final. Jesus está na sua última semana. A gente viu nas últimas aulas exatamente isso. A última semana de Jesus antes da cruz. Depois a gente passa pelo evento da cruz e da ressurreição e a promessa do seu retorno, a promessa e a orientação para que os seus discípulos pregassem o Evangelho. Essa aula a gente vai ver uma questão, uma discussão muito interessante em relação à maneira como a gente usa o texto bíblico, que é a questão da profecia. Capítulo 13, nós estamos no capítulo 13 de Marcos, é intitulado, é chamado pelos comentaristas de Sermão Profético de Jesus. E ali ele prediz eventos mais próximos a eles, naquele contexto, mas eventos que não são precisados dentro do tempo, então mais distantes. E a gente precisa entender um pouco do papel da profecia bíblica, porque existe essa curiosidade em nós, esse desejo de controle, de conhecer o futuro, de saber do futuro, de controlar o futuro. Mas será que a profecia bíblica, ela se presta a esse papel? Será que quando a profecia bíblica fala do futuro, ela quer te dar o controle dele? A gente vai conversar sobre isso, a gente vai perceber isso, tá bom? Então vamos para a aula. Aula 44, o Senhor da História e a nossa responsabilidade. Marcos 13, sermão profético. Então a gente está estou fazendo a divisão que geralmente as Bíblias trazem, né? Essas notas editoriais que as Bíblias trazem. Essas notas que existem na tua Bíblia, elas não são do texto original. O texto original ele é cursivo, ele vai direto. Mas o editor, isso daí são notas editoriais modernas, os editores modernos dividiram o texto em versículos, mais recentemente em versículos, capítulos, mais recentemente título para determinados blocos. Então eu estou usando exatamente esses títulos que são das edições que a Bíblia vai tendo. No capítulo 13, por exemplo, nós temos aí do 13, 1 e o verso 2, um título sugerido é a destruição do templo. Todos esses estão debaixo daquilo que a gente está chamando de sermão profético. Então, do 1 ao 2, destruição do templo. Do 3 ao 13, princípio das dores. 14 ao 23, a grande tribulação. 24 a 27, a vinda do Filho do Homem. 28 a 31, a parábola da figueira. E 32 a 37, exortação à vigilância. A sua Bíblia pode ter uma divisão diferente. Você estudando comentários bíblicos, eles podem propor uma divisão diferente, porque isso tem a ver com nosso esforço de tentar entender o texto e tentar estudar o texto. Como eu já disse, não são divisões do texto original. O texto original, ele não existem essas divisões. Ok? A ideia é que a gente possa tentar compreender um pouco sobre o que Jesus está dizendo nesse momento. E por que é relevante, parece que é um hiato na fala dele, ele vem do embate com os religiosos e agora ele está conversando com os discípulos quando eles exclamam sobre a beleza do templo. Então por que é importante naquele momento falar ou anunciar a destruição do templo? Por que Jesus olha também para o fim dos tempos, quando ele anuncia algumas coisas que vão para além daquela época? O que isso tem a ver também com a sua missão, com aquilo que ele realiza e aquilo que ele tem realizado diante dos homens e da humanidade? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, antes da gente entrar propriamente no texto, deixa eu dizer algumas coisas. Primeiro eu vou falar sobre a apocalíptica, que é um gênero literário. A apocalíptica bíblica, mais especificamente, é um gênero literário. Trago aqui os textos do comentário de William Hendricks, já apresentei para vocês esse comentário, tem referências dele ao longo dos slides, ao longo das aulas. Também os textos do Keller, do Timothy Keller,
tá bom? A gente também está trabalhando com o livro dele, com os estudos dele, com as percepções dele. Então, ele está dizendo o seguinte, que todo gênero literário vem com seu próprio conjunto de regras interpretativas. E o gênero apocalíptico, ele parece uma narrativa histórica escrita antes do tempo, então escrita referenciando o futuro, mas ele também parece com poesia em determinados momentos por conta de muitas imagens, né? Para poder falar, usa muitas imagens, muitas analogias, e é assim que a apocalíptica vai sendo organizada. De qualquer maneira, é sempre muito difícil compreender. Quando a gente fala, por exemplo, da apocalíptica, a gente fala de textos como o Apocalipse, a gente fala de profecias de Daniel, mesmo essa profecia aqui de Jesus nos evangelhos sinóticos. Então é um texto difícil de se compreender, difícil de se precisar. Há uma tentativa de estudo em relação a eles. Então, quer ver um exemplo simples que eu coloquei aqui? Os escritores do Novo Testamento, eles interpretam as profecias do Antigo Testamento sobre o nascimento de Cristo em Mateus 2,14, citando Oséias 11,1, como cumprimento da profecia messiânica. Então vamos ler, se você puder, ler esse texto comigo, Mateus 2,14 e depois Oséias 11,1, para você entender o que eu estou dizendo. Mateus 2,14 fala da fuga de Jesus, né, dos pais de Jesus para o Egito. E o 14 diz o seguinte: levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Então, fala do momento que eles estão fugindo ali de Herodes. O verso 15 vai dizer: onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio da profecia: do Egito chamei meu filho. Quem está dizendo essa profecia é Oséias, lá no capítulo 11. E essa foi a interpretação que Mateus vai dar à fuga de Jesus para o Egito. Como ele, Jesus, é, na percepção de Mateus, o cumprimento, é aquele que cumpre as profecias do Antigo Testamento, ele é o Messias que foi aguardado. As profecias, elas diziam respeito a ele, então ele vê nessa ação dos pais de Jesus em irem para o Egito o cumprimento daquilo que Oséias tinha dito lá no capítulo 11. Então vamos olhar rapidamente o que Oséias diz no capítulo 11. Vou ler do 1 ao verso 4, Oséias 11, do 1 ao 4. Então, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim, e sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar, tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Se você lesse Oséias, o verso 1 de Oséias, sem ter a referência do Novo Testamento, você teria muita certeza de que esse verso se referia ao Messias? Claro que não. Você teria muita dificuldade de atribuir aquilo que Deus está falando no verso 1 àquilo que Jesus vive com seus pais. Mas é essa interpretação que Mateus dá para aquilo que Oséias fala. Então, com esse exemplo, eu estou tentando te mostrar o quanto que as profecias são difíceis de serem percebidas exatamente, de serem entendidas em todas as questões que elas colocam, e o quanto a gente precisa ter muito cuidado em todo o esforço nosso de afirmação a partir das profecias, a partir da palavra profética, porque todo esforço de afirmação é uma tentativa de interpretação. E eu estou gastando algum tempo para falar isso para você, porque você precisa estar atento a isso. Então, qual deve ser a nossa posição diante da profecia, diante das palavras proféticas da Bíblia,
diante daquilo que está para se cumprir, aquilo que já foi cumprido na história, no tempo, que a profecia apontou claramente e que o Novo Testamento disse que se cumpriu, é mais simples de entender. Mas aquilo que a gente não vê ainda a conclusão, qual é a nossa posição? Primeiro, uma posição de humildade. Humildade. Nós somos os primeiros a nos revestir de humildade diante daquilo que a gente não sabe como é, diante daquilo que a palavra afirma. Então, diante do texto de Apocalipse, humildade, reverência, e não bater no peito achando que a gente sabe de tudo. Qualquer coisa que acontece no mundo, a gente já olha, já vê o texto de Apocalipse, já tenta fechar os sinais. A igreja, ao longo da sua história, e diversos grupos que surgiram, tentaram construir uma percepção do final do mundo, do final das coisas, de determinados eventos. A cada momento, a cada turbulência que o mundo passava, as pessoas tentavam calcular a data de volta de Jesus, calcular evento esse ou evento aquele. Tem terremoto ali, então Jesus está voltando agora. Ou tem aquela guerra, então esse é um sinal que se cumpre. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque o texto bíblico ele não está dizendo o que diz para isso. E a gente vai entender isso lá no final. Então fica comigo até o final. Então, humildade no primeiro momento. Em segundo momento, missão. Nós precisamos ter uma perspectiva de que nós estamos em missão nesse mundo. A gente pode, diante daquilo que a gente está ouvindo, vendo sobre a profecia, ter uma visão muito pessimista ou uma visão muito otimista, inclusive, do mundo e da maneira como a gente vive. A gente precisa entender o papel da profecia bíblica tem a ver com a nossa missão, tem a ver com a missão da igreja. Ok? Então, primeira coisa que eu queria te dizer. Segunda coisa, antes de entrar no texto, é que isso tudo, então, quando a gente fala dessa apocalíptica, a gente está estudando um gênero, uma área da teologia que é a escatologia, que é o estudo desses eventos futuros. Então eu trouxe aqui só um texto pequeno para você entender o que é escatologia. Do grego antigo, scatos, último, mais o sufixo logia, né? Logia, estudo. Então é uma parte da teologia e filosofia que trata dos últimos eventos da história do mundo, ou do destino final do gênero humano, comumente denominado de fim do mundo. Em muitas religiões, fim do mundo é um evento e um futuro profetizado no texto sagrado ou no folclore, no imaginário popular também existe. De forma ampla, a escatologia costuma relacionar-se com conceitos tal como Messias, era messiânica, pós-vida, alma, e etc, e etc. Então a gente está construindo, conversando sobre escatologia. Eu preciso então te dizer que existem diversas linhas, diversas percepções, correntes de interpretação do texto, tentativas de compreensão do texto, tentativas de interpretação mais literais, mais literalizadas por aquilo que o texto fala, compreensões mais analógicas, mais simbólicas, e todas essas compreensões, elas às vezes conversam entre si, elas divergem entre si. Então o que você precisa entender é que todo o nosso esforço é ainda uma tentativa. É uma tentativa. Por isso a humildade. A gente não pode bater o pé e falar, é isso. Cuidado. Existem coisas que o texto bíblico afirma categoricamente. E aquilo que o texto bíblico afirma, nós nos agarramos. Mas aquilo que o texto bíblico não nos deixa compreender, a gente se cala. Aquilo que a Bíblia fala, nós falamos. Aquilo que a Bíblia se cala, nós nos calamos. E a gente não fica aí tentando conjecturar coisas que a Bíblia não diz. Só que, qual é o problema dos crentes e das teologias e dos filmes que surgem? É que a gente fica se gastando em tentar entender coisas que a Bíblia não está tentando explicar. Aí isso é complicado. Isso é complicado. Dito essas coisas todas, e falei bastante, o nosso tempo é pequeno, vamos então ao texto, vou tentar cobrir de maneira simples e rápida.
Os discípulos, no capítulo 13, diante de Jesus, eles ali diante do templo, eles exclamam, diz no 13, verso 1, quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Verso 2, mas Jesus respondeu: Você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus traz uma afirmação bastante contundente para eles. Então eles vão se aproximar de Jesus, verso 13, e vão perguntar para eles, verso 13 e 4, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. O texto de Marcos fala dessa maneira. O texto de Mateus, ele já fala sobre a segunda vinda nessa pergunta dos discípulos. Então, é dentro desse contexto que Jesus vai falar tudo o que vai falar no sermão profético. É diante da afirmação de Cristo de que não ficaria naquele lugar, naquela edificação, pedra sobre pedra, e os discípulos perguntando a Jesus quando que essas coisas aconteceriam, no texto de Marcos. Já no texto de Mateus, perguntando a Jesus quando que aconteceriam essas coisas e quais seriam os sinais da vinda, do retorno de Jesus. Provavelmente Mateus, ele já tem posse daquilo que Marcos disse, porque o primeiro texto escrito foi o texto de Marcos, e Mateus está fazendo um resumo daquilo que Marcos vai discutir ao longo de todo esse capítulo. O templo, segundo Joséfo, e a gente já falou sobre esse historiador, ele era um edifício impressionante. Assim. Cada pedra tinha aproximadamente 37 pés de comprimento, 12 pés de altura, 18 de comprimento, bastante vistoso, bastante deslumbrante. Assim. Aqui uma citação que Hendricks traz dele, ele vai dizer o seguinte: não se tem notícia, tanto em tempos idos quanto nos dias modernos, de uma construção sagrada igual ao templo, tanto em arquitetura quanto em magnificência. Aí o Hendricks vai fazer um comentário. A literatura rabínica não é particularmente favorável a Herodes. No entanto, no que diz respeito ao templo de Herodes, ela diz: quem nunca teve a oportunidade de ver o edifício de Herodes, nunca viu em sua vida uma construção bonita. Então a gente está falando de uma construção belíssima, portentosa, que atraía não somente os povos, os olhares, e mostrava ali de fato que aquele lugar era um lugar especial. Então, diante desse lugar especial, diante da força dele, do significado dele, que Jesus vai dizer, quando os discípulos exclamam, que não ficaria ali pedra sobre pedra. O que nós compreendemos é que Jesus está prevendo um evento extremamente violento que aconteceria naquele lugar. Porque se não vai ficar pedra sobre pedra, essa expressão é a expressão de algo que vai destruir completamente aquele lugar. E isso de fato acontece na história, cerca do ano 50. Então Jerusalém foi invadida pelo imperador Vespasiano, por Tito, filho do imperador Vespasiano, e ali por volta ali da década de 70, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, e alguns historiadores creem que mais de 1 milhão de judeus, eles inundaram a cidade com refugiados e eles provavelmente morreram nesse evento tão difícil. Israel deixou de existir nesse momento como uma unidade política, como uma nação especialmente favorecida por Deus. Ela havia chegado ao fim da sua estrada mesmo antes do começo da Guerra Judaica. É o comentário do Hendricks. Então, esse evento que Jesus fala sobre não ficar pedra sobre pedra,
de fato acontece. O que nós temos hoje de memória do templo que ficou são as muralhas. O Muro das Lamentações, onde os povos, e sobretudo os judeus lá, eles se reúnem para as suas orações. Ele é uma parte do templo que ficou de pé. O resto tudo foi demolido de uma maneira terrível. Muito, inclusive, da morte de Jesus foi motivada pelos religiosos com medo que o Império Romano fizesse aquilo que fez no ano 70. Se vocês lerem o texto de João, quando Jesus ressuscita Lázaro, capítulo 11 de João, logo depois, capítulo seguinte, naquela atmosfera, os líderes judeus ficam muito preocupados de toda a atenção que Jesus atrai, do povo começar a clamá-lo como rei, e eles se reúnem em conselho com o sumo sacerdote, e ele diz o seguinte: é melhor que morra um só homem do que toda a nação. E aí, sem perceber, ali no contexto de João, o sumo sacerdote, ele profetiza a morte do cordeiro, aquilo que foi dito no Antigo Testamento, porque essa era a simbologia do sacrifício, que morre um inocente, mas ele morre para que toda a nação possa viver. Ele morre no lugar da nação. O sacrifício do dia do perdão, de Yom Kippur, aquilo que o sumo sacerdote faz entrando no Santo dos Santos. Lá no contexto de João, depois da ressurreição de Lázaro, é isso que o conselho faz. Por quê? Porque eles viviam sobre a ameaça constante da presença dos romanos e, finalmente, ou fatalmente, isso parece que acontece na década de 70. Então, a gente percebe que Jesus está fazendo referência ao futuro, mas fazendo referência a um evento que aconteceu nos seus dias, que aconteceu ali, claro que depois da sua morte e ascensão, mas muitos discípulos ainda estavam vivos. Pedro, você tem João, os discípulos ainda presenciaram esse momento tão catastrófico. Algumas citações, eu trouxe algumas citações de Joséfo, de Flávio Joséfo, que iluminam um pouco aquilo que Marcos, Mateus, Lucas estão dizendo. Então, duas citações pelo menos. Enquanto o santuário ardia em chamas, não se demonstrava nenhuma piedade ou respeito para com a idade das pessoas. Muito pelo contrário, crianças e anciãos, leigos e sacerdotes, todos eram massacrados. Uma outra citação. O imperador ordenou que toda a cidade e o santuário fossem destruídos completamente, com exceção das torres mais altas, Fazel, Ípicos e Mariamne, bem como a parte da muralha que cercava ao lado oeste da cidade. Todo o restante das muralhas que cercavam a cidade foi tão completamente destruído que os visitantes futuros não teriam nenhuma razão para crer que houvesse sido jamais habitadas. Então, esse é o testemunho histórico de alguém que viveu muito perto desses eventos e que está trazendo para a gente, como foi o Flávio Joséfo. Foi um evento catastrófico de destruição da cidade de Jerusalém, de destruição do templo. Jesus vai dizer, não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos perguntam a Jesus quando que se dará essas coisas. Só que quando Jesus começa a respondê-los, ele não se resume, ele não se limita a falar somente daquele evento próximo, daquele evento da destruição do templo. Na sua resposta, e a sua resposta é o capítulo 13 todo, na sua resposta há respostas e compreensões que parece que apontam para aquele evento, mas compreensões que apontam para um outro tempo no distante, um outro tempo no futuro, que não se sabe aonde, não se sabe quando, porque ele fala daquelas questões, daqueles eventos, mas ele fala da sua vinda, ele fala de terremotos, ele fala de guerras, ele fala de nação contra nação, ele vai descrevendo determinadas figuras que o texto de Apocalipse vai recuperar.
Quando João escreve o Apocalipse, os selos, a abertura dos selos no Apocalipse, vai ter bastante paralelo com aquilo que os evangelhos vão fazer. Eu não vou fazer esses paralelos aqui quando eu estudar Apocalipse com você, com a igreja, até pelo pedido dos meus queridos, tem feito. Quando a gente lê o Apocalipse, tentar compreender o Apocalipse juntos, eu tento fazer esses paralelos. Mas também o Apocalipse, na abertura dos selos, vai falando sobre esses eventos que a gente não sabe exatamente em que momento da história, mas o que a gente sabe é que foram momentos para além daquela década de 70. Foram momentos que Jesus parece que enxergou para além daquele momento. Então, é exatamente isso que essa parte que fala do princípio das dores começa a dizer, né? Os discípulos perguntam: diga-nos, então, quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Aí no comentário do Hendricks, ele vai dizer o seguinte: não se tem notícia, tanto em tempos idos, quanto nos dias modernos, de uma construção sagrada igual ao templo, tanto em arquitetura quanto em magnificência. A gente já leu isso. A gente já colocou isso daí. Desculpa. Então, o texto vai dizer, o texto de Marcos, ele parece que eu já falei sobre isso, parece que ele é espelhado pelo texto de Mateus e apresentando uma espécie de resumo de todos esses eventos. E Jesus parece que não se limita a responder sobre a destruição do templo, mas ele vai além no tempo e na história. Foi isso que a gente estava conversando assim. Então, aí está uma chave de como a gente deve ler, de alguma forma, o texto. Uma chave para tentar interpretar essas passagens difíceis é entender que Jesus se refere a dois tempos. Jesus se refere ao final do templo, ao final de Jerusalém, à destruição ali, ao desterro ali da cidade, mas também ao final do mundo. Por isso, escatologia. Por isso, a questão de estudar os eventos que parecem indicar o final da história. Então, o final daquele momento histórico ali do templo, mas parece também olhar para frente, e aí isso que a gente tem que estar atento. O discurso de Jesus parece que olha para dois níveis. Jesus descreve um evento terrível na época judaica, mas também vai para além dele nesse sentido. E é isso que o texto vai mostrando. Jesus ele começa a falar que eles devem ter cuidado, logo depois que eles perguntam: e quando que vai acontecer? Aí Jesus fala para que eles tenham cuidado, ninguém os engane, surgiriam falsos messias, falsos cristos. Isso aconteceu antes da destruição do templo, inclusive, até porque isso sempre aconteceu na história do povo de Israel, mas essa não é um texto que, com muita precisão para a gente dizer que só aconteceu lá. Isso parece que ao longo da história, da caminhada da humanidade, aconteceu também falsos cristos, gente que se dizia Messias, gente que se dizia Cristo. Jesus falando para que eles tenham cuidado, não saiam seguindo qualquer um. Não é todo mundo que fala em nome de Deus, não é todo mundo que fala que é o Cristo, não é todo mundo que fala que é Messias ou que é proclamado como Messias deve ser seguido. Cuidado com os sinais, cuidado com o que ele diz, cuidado com como ele vive. Fala de guerras, rumores de guerras, sinais da natureza, fala que eles seriam odiados e fala que o Evangelho ele deveria ser pregado em todas as nações e depois viria o fim. Então, mais uma vez, o sermão profético ele está alinhado com a missão da igreja. A profecia bíblica, e isso eu já afirmei e vou continuar afirmando, ela tem a sua razão e ela está alinhada com o trabalho, com a missão, com a pregação, com a vivência, com a caminhada que a igreja faz em torno do Evangelho. E Jesus, mais uma vez, afirma isso para eles.
Daí o texto prossegue e ele começa no verso 4, parece que ele traz uma nova percepção, uma nova afirmação. Ele fala para eles: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado aonde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Não parece que seja um evento sobre o final do mundo especificamente isso, porque senão não haveria escapatória, não tem lugar para onde fugir. Mas ele fala que quem estiver fora da cidade não entre. Há uma compreensão dos autores que essa questão ela afirma mais uma vez a destruição do templo, a destruição da cidade de Jerusalém. Só que Mateus ele vai confirmar isso de alguma forma, olhando para a profecia de Daniel, e a profecia de Daniel parece que enxerga esse tempo e enxerga para além dele. Então Mateus vai dizer: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Não vou ler aqui os versos de Daniel agora, são um pouco confusos para o nosso estudo nesse momento, mas ele vai afirmar sobre essa questão desse abominável da desolação, desse que não deveria estar, desse lugar que foi profanado. Então Daniel faz essa referência, Mateus faz essa referência. Muito interessante. Segundo isso, tem mais um comentário aqui. Então, nesta descrição da abominação das desolações, temos uma clara referência à profecia de Daniel 24, 27, de que algo iria acontecer no templo que o profanaria. Ninguém tem certeza do que foi isso. Há notícias na tradição histórica da igreja que, à semelhança do que ocorreu quando o rei Antíoco Epifânio erigiu um altar a Zeus no lugar do altar de Jeová em 170 a.C., também no ano 70, essa é a referência, os romanos ofereceram sacrifícios pagãos em Jerusalém ao proclamar Tito como imperador, e após isso o templo teria sido totalmente destruído. O julgamento de Jerusalém seria, portanto, apenas um passo na direção da consumação final. Então, quando Jesus fala sobre o abominável da desolação, aquele que não deveria estar no lugar santo, mas estava, ele parece que ainda faz uma referência ao templo. Mas essas referências, como eu já disse, elas não são exatas para nós que estamos aqui acompanhando o desenrolar da história. Há somente uma percepção de que o templo foi profanado, mas há uma percepção também de que as palavras de Jesus vão ecoando ao longo da história da humanidade. Então, diante dessa nova referência à destruição do templo, eu trago mais um comentário. 7 anos de luta sangrenta se seguiram. A princípio, os rebeldes judeus ganharam a dianteira. Finalmente, sob Tito, as legiões romanas avançaram em direção a Jerusalém e o laço apertou. Dessa vez não houve alívio. Em abril do ano 70 começou o cerco. O sofrimento daqueles que foram presos em Jerusalém foi horrível. Em setembro, os rebeldes judeus mais zelosos fizeram sua última posição no templo. Sulpício Severo relatou que Tito queria erradicar o templo a fim de que as religiões judaica e cristã pudessem ser completamente abolidas, pois embora essas religiões fossem mutuamente hostis, os cristãos eram, no entanto, uma ramificação dos judeus, e se a raiz fosse retirada, o estoque morreria facilmente. Essa era a compreensão dos historiadores em relação àquela arremetida severa dos romanos contra os judeus e contra o seu lugar mais precioso, contra o seu lugar mais importante ali, tocou e bateu no coração ali do judaísmo e mataria com uma cajadada só tanto o judaísmo quanto o cristianismo. O que na verdade não aconteceu, né? A gente sabe disso. Historicamente isso de acabar com essas religiões não aconteceu. Mas a grande questão é
Jesus ele vai falar então dessas referências de destruição ao templo, mas essa palavra dele vai para além disso. Mas é importante a gente entender que ele faz essa referência em relação à destruição ao templo. E o que vai acontecer, o que está acontecendo no mesmo caminho, é Jesus falando da sua morte, da predição da sua morte, dos eventos que estão ali culminando na sua morte. Ele está na semana da sua morte e ele fala que o templo será destruído. E o texto bíblico, em outros momentos, vai falando que a partir de Cristo Deus construiria o seu templo. Então, por que falar da destruição do templo? Por que pensar a destruição do templo é importante naquilo que está sendo dito? Então, por que predizer a destruição do templo? Por que ela é significativa para os cristãos? Quando ele afirma que não ficará pedra sobre pedra. Quero tentar algumas respostas também dadas pelo Hendricks para essa questão. Primeiro, porque Jesus, ele em si é o cumprimento de todo o propósito do templo. Jesus, ele substitui o templo, porque ele é o cumprimento de toda a adoração do Antigo Testamento. Jesus, ele cumpre as leis da purificação, ele é o cumprimento de todas as dietas, todos os rituais, todas as leis da pureza, e essas leis, por conta daquilo que Jesus é e fez, o sacrifício, o sumo sacrifício, essas leis foram abolidas. Tanto que para os gentios, essas leis já não tinham mais validade. Elas já não tinham mais o porquê de existência. Então, uma das possíveis respostas, por que é tão significativo falar sobre a destruição do templo, é que Jesus ele toma o lugar do templo nesse sentido. Jesus ele é o locus da adoração, ele é o lugar da adoração, ele cumpre toda a adoração do Antigo Testamento. Jesus também cumpriu toda a oferta e todo o sistema de sacrifício. Ele é o sumo sacerdote e ele é o cordeiro imolado ao mesmo tempo. Então nós não precisamos, a partir de Jesus, fazer mais nenhum sacrifício de sangue, porque entendemos que nele, todo pecado foi de alguma forma perdoado daqueles que aceitam esse sacrifício. Então, Jesus ele cumpre todo o propósito do templo. Ele cumpre todo o propósito para todo aquele sistema, todo aquele movimento das ofertas, dos sacrifícios, dos sacerdotes, das turmas que se revezavam. Jesus ele é o final do templo, porque ele é o novo templo de Deus. E isso, inclusive, está sendo dito mais uma vez pela presença dele entre o povo. Ele vai dizer, inclusive, que eis que estou convosco todos os dias. Ele é o Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Qual era a função do templo? A função do templo era para sacrifício, para adoração e era para representar Deus no meio do povo. Só que um Deus imóvel, né? Um Deus que não sai, um Deus que precisa que as pessoas estejam vindo até ele. Só que o nosso Deus é um Deus que se movimenta, é um Deus móvel, é um Deus que está no meio do povo e enxerga as suas dificuldades, as suas necessidades. Jesus, ele é o cumprimento do próprio templo, do próprio propósito do templo. A partir da existência e da presença de Jesus, o templo perde toda a sua finalidade. O templo de Jerusalém perde toda a sua finalidade. Então a destruição histórica e literal do templo, ela acaba sendo uma prova final de que o reino de Deus veio em Jesus. Então a gente não deve ver isso simplesmente como julgamento de Deus pela cidade rejeitar a Cristo, mas a prova final de que Deus veio em Jesus, e Jesus ele é o novo e vivo caminho, como diz lá em Hebreus. Então, uma resposta teológica que os comentaristas dão para que, nesse momento, aqui em Mateus e também aqui em Marcos, capítulo 13, em Mateus, em Lucas,
Jesus ele fala sobre a destruição do templo, ele aponta para a destruição do templo, é porque ele é o cumprimento de todo o propósito do templo. Ele é o novo e vivo caminho para que alguém esteja com Deus e chegue a Deus. E uma outra percepção muito interessante sobre essa questão da destruição do templo é dado também pelos comentários, pelo Hendricks, que nos seus primeiros anos o cristianismo ele funcionou sim como uma espécie de apêndice do judaísmo. A gente vê isso em toda a tensão que o texto de Gálatas traz, o primeiro concílio, Atos, capítulo 15, onde você tinha os judeus e os gentios se convertendo e os judeus querendo impor aos gentios os seus costumes, as suas práticas, os seus calendários, as suas leis. E Paulo dialogando, discutindo essas questões todas assim. O judaísmo, ele funcionava, ele já tem toda a sua estrutura, e o cristianismo que surge, ele surge como uma espécie de apêndice do judaísmo. Ele não consegue se livrar. Até porque quando você tem, por exemplo, os discípulos se convertendo a Jesus, eles se convertem a Jesus, mas eles são judeus, eles têm as práticas, eles observam todas as práticas judaicas. É exatamente após a destruição do templo pelos romanos, com a intenção de destruir a fé cristã, que a fé cristã vai, ao invés de ser destruída, vai se desgarrar do judaísmo e vai crescer enquanto uma expressão própria, enquanto uma percepção própria, então, enquanto uma comunidade que é direcionada e orientada por uma nova percepção, aquela que vem em Cristo. A destruição do templo serve para o pessoal se desgarrar daquilo daí. É muito interessante isso. Não sei se você já viu, e eu vou dar um exemplo sem citar, mas um exemplo simples, que eu já vi acontecer em determinados lugares, exatamente isso. Muitas igrejas como a nossa viveram situações parecidas com a que nós vivemos. Elas cresceram em torno de uma figura muito admirável, e às vezes essas igrejas se tornam grandes e numerosas, ligadas a essa figura importante. Até que na história acontece dessa figura partir, dela sair de cena. E quando ela sai de cena, o que acontece é que aquelas pessoas agora precisam andar pelas próprias pernas. E quando elas fazem isso, elas se desgarram daquele centro onde elas permaneceram e elas se espalham. E é nisso que o Evangelho, de alguma forma, vai ganhando os lugares do mundo, vai ganhando as extremidades do mundo. A perseguição, a dor que sofreu Jerusalém, a destruição do templo, foi um golpe terrível, e um golpe que quem estivesse vivendo aquele momento ia entender que não podia ter mão de Deus naquela história, porque ela era extremamente difícil e devastadora. Mas Deus usa aqueles ambientes, aquelas dificuldades, e usa inclusive aqueles atos para que a igreja continuasse a peregrinar e a cumprir o seu papel. Então, essa é a percepção teológica que muitos autores dão. Eles vão dizer que são esses golpes que os imperadores romanos deram que libertaram a igreja para ser a religião, ou para ser a mensagem oferecida não para os judeus, mas oferecidas para o mundo inteiro. É a partir dessa percepção e dessa libertação que a igreja passa que ela se torna um fenômeno multiétnico, transcultural, que vai abarcando todos os lugares e todas as nações. Imagina o seguinte, imagina que até hoje, se até hoje existisse o templo como na época de Herodes, ele estivesse lá de pé, imagina como que nós aqui ficaríamos em relação a esse templo. Se levantaria todas as
A religião cristã ia ficar ali em volta, ela não ia sair de lá. Por isso, quando a gente fala de templo, e eu já repeti isso mais de uma vez, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Quando a gente fala de templo, você não pode falar de um lugar que Deus habita lá. É lá que Deus fala, é lá que Deus habita, é lá que Deus age. Porque o templo de Deus é Jesus. E nele nós somos feitos templo e casa de Deus, a igreja. E a igreja está onde? A igreja se espalha, a igreja anda, a igreja transita. E é desta maneira que Deus quer ser conhecido, desta maneira que Deus quer habitar na existência e na realidade de todas as pessoas e de todas as nações. Então a destruição do templo foi um evento extremamente doloroso e traumático, mas também foi um evento libertador para que a igreja se tornasse aquilo que ela vinha se tornar. Quem capta muito essa ideia, essas mudanças, é o pastor Ed René, quando ele lança o livro Quebrando Paradigmas. E eu vou trazer um quadro aqui desse livro, foi lançado em 95, se eu não me engano. Ele vai trazer aqui a descrição de algumas atividades. Você tem a estrutura, você tem aquilo que o Velho Testamento pensa ou fazia, a prática do Velho Testamento, a prática geralmente que nós temos hoje, mas a prática que o Novo Testamento aponta. Então, quando você olha, por exemplo, para o culto no Antigo Testamento, você tinha a atividade do culto. Era uma atividade específica, num dia específico, num lugar específico, feito por alguém específico. Então, o dia era o sábado, o local era o templo, e quem oficiava esse momento eram os sacerdotes. É assim que o Velho Testamento vai se expressar. É dessa maneira que o Velho Testamento vai se organizar. E aí vem Jesus. E Jesus, ele alarga esse horizonte, ele refaz essas percepções e elas se tornam uma outra coisa. Então, o Novo Testamento, por exemplo, pulando aqui do Velho para o Novo Testamento, quando ele vai falar da atividade que glorifica a Deus, no Antigo Testamento era o culto. O Novo Testamento fala de tudo. O Novo Testamento não tem uma atividade específica. Eu quero glorificar a Deus, aí você tem que ir no culto. Não, o Novo Testamento fala de tudo. Comendo, brincando, dormindo, trabalhando, na viagem, sentado, aonde você estiver, do jeito que você estiver, aquilo que você estiver fazendo, com quem você estiver fazendo, precisa ser um culto a Deus. Precisa ser uma atividade de oferecimento. Romanos 12 vai falar sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é esse vosso culto racional que ele chama? É o culto que eu ofereço quando eu apresento a minha vida como sacrifício, não mais morto, mas vivo. É aquilo que eu experimento na vida. É aquilo que eu faço para a honra e glória de Deus. Não há mais um local, uma atividade específica, mas todas as atividades segundo o Novo Testamento. Segundo o Novo Testamento. Segundo o Novo Testamento, não existe mais um dia específico de culto a Deus. O Antigo Testamento dizia que era o sábado. O Novo Testamento vai dizer que todos os dias. Ah, mas a gente faz o culto nosso aos domingos, certo? Mas o domingo não é um dia mais especial do que a segunda, do que a terça, do que a quarta, do que a quinta, do que a sexta, do que o sábado. O Novo Testamento fala de todos os dias. Um local especial onde Deus se revela, o Antigo Testamento fala do templo. O Novo Testamento fala de todos os lugares. Todos os lugares. Deus quebra essa noção de que ele é um Deus que está geograficamente preso ou geograficamente comprometido somente com um lugar. Todos os lugares. Tem muita igreja que diz que é nela, né? Vem aqui, nessa igreja, nesse lugar, nesse altar, nesse dia específico, que é nesse dia que Deus vai fazer, que Deus vai falar. Mas isso é uma mentira, segundo o Novo Testamento.
segundo aquilo que as páginas do Novo Testamento e que Cristo nos mostra. O Antigo Testamento diz que através de pessoas que foram chamadas, que foram habilitadas por Deus, que foram ungidas por Deus, como os sacerdotes. O Velho Testamento fala dos sacerdotes. O Novo Testamento vai dizer que todos nós somos em Cristo, ungidos. Fomos ungidos nele e somos agora nação sacerdotal, todos. Só que há um problema do Novo Testamento para a nossa compreensão hoje, porque a gente ainda tem forte essa ideia de que só no culto, só no domingo, só no templo e só através dos novos sacerdotes, que são os pastores, Deus possa fazer alguma coisa. Por isso que você leva a tua oração às vezes ao pastor e fala o seguinte: pastor, ora por mim que a tua oração é mais forte, a tua oração chega a Deus, né? A tua oração, você tem assim uma linha direta com ele e a tua oração chega mais rápido a ele. De novo, eu te convido a ler o Novo Testamento. Quantas pessoas pediram a Jesus e o que pediram a Jesus, e aqueles que foram com fé diante de Jesus receberam. Você teve gente religiosa, você teve pai desesperado, sem fé, você teve gente cega, você teve estrangeiros, você teve samaritanos, todas as pessoas que se aproximam de Jesus. Alguns vão dizer: peça à mãe que o filho atende, né? Fazendo referência às bodas de Caná, quando Maria foi pedir a Jesus para que fizesse alguma coisa naquele casamento que tinha acabado o vinho. Mas o filho não atende só a mãe, ele atende a mãe, mas ele atende ao pai, ele atende aos amigos, ele atende aos religiosos, ele atende ao centurião, ele atende a todos que estão ali e que se aproximam dele. Jesus, ele é um novo templo. E a referência à destruição do templo é uma referência muito importante nesse sentido. Então eu sei que o nosso estudo está ficando um pouco mais extenso, mas eu ainda preciso dizer algumas coisas para terminá-lo. Acima de tudo, eu preciso fazer algumas afirmações sobre o que Cristo fala a respeito da sua presença no mundo, da sua missão, da sua vinda, porque é isso que a gente entende que o sermão profético nos dá. O sermão profético não nos deixa ficar presos numa tentativa de achar, essa tentativa nossa de tentar entender e decifrar todas as datas. Mas existem afirmações que são importantes. Então aquilo, como eu já disse, que a Bíblia afirma, a gente precisa levar em conta. Então o que o sermão profético afirma a respeito de Jesus? Afirma que ele retornará. Afirma que ele foi, mas que ele retornará e retornará pessoalmente. Os homens o verão. Então isso firma a nossa compreensão de que existirá um evento histórico no futuro que aponta o retorno de Jesus. E isso o sermão profético vai nos ajudar a compreender. A data disso, nem ele, nem os discípulos, nem ninguém na história pode ter condição de compreender. Mesmo olhando os sinais, sim, mas os sinais se repetiram ao longo da história da humanidade. Mas que ele retornará, essa é a afirmação bíblica. A outra afirmação é que ele retornará triunfante, vindo nas nuvens com poder e glória. O cordeiro e o leão, as figuras, né? A primeira vinda de Jesus, o cordeiro. A segunda vinda de Jesus, o cavaleiro no cavalo branco, Apocalipse 19. O leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, um exemplo de fraqueza, o servo, o servidor, aquele que oferece a graça. Na segunda vinda, aquele que executará a justiça de Deus, aquele que com poder e majestade cumprirá o reino de Deus, consumará a obra do Senhor. O sermão profético também
vai afirmar para a gente que Deus está no controle de todas as coisas. Que diante dos terríveis eventos cataclísmicos, Deus está no controle e Ele vai triunfar diante de todo o mal e de toda a maldade. Ele vai nos avisar, Ele vai nos ajudar também a compreender que Ele vai retornar redentivamente. Ele vai retornar e o seu retorno marcará o abalo de todas as coisas e a renovação de todas as coisas, a redenção de todas as coisas, a confirmação do seu projeto. E o seu projeto não é de destruição de todas as coisas, mas o projeto de regeneração, de transformação de todas as coisas. Novos céus, nova terra, nova vida, vida redimida, vida purificada, vida transformada por aquilo que Cristo é. O sermão profético também nos afirma que ele retornará com justiça. É o dia do julgamento. E todos hão de prestar contas a ele. A gente está diante dessa realidade, dessa afirmação que o sermão faz. Ele nos afirma também que ele voltará inesperadamente. Por isso é impossível saber quando ele volta, mas é necessário viver uma vida vigilante a essa percepção. Para terminar, então, eu quero fazer algumas afirmações, pelo menos 3 grandes afirmações, sobre o significado da profecia bíblica. Daquilo que acontece aqui em Mateus, mas daquilo que acontece também em Apocalipse e em qualquer outro lugar, onde a gente percebe o lugar da profecia bíblica. Qual é o papel da profecia bíblica? Qual é o papel dessa predição do futuro? Pelo menos 3 compreensões, 3 afirmações. Primeira delas, papel da profecia bíblica. Deus não diz o que diz para que tenhamos controle do futuro, mas para que saibamos que Ele é o Senhor da história. A profecia bíblica não é para que você fique tentando controlar o que vai acontecer. Igual o pessoal faz, por exemplo, com cartomante, ou faz com qualquer... com algum esquema que possa tentar te ajudar a entender o que vai acontecer amanhã. Né? O que vai acontecer amanhã? E aí eu preciso ir na frente para tentar entender e tentar controlar, para saber o que fazer. Tem muita gente que fica no desespero das profecias, né? Que eu posso chamar às vezes até de profetadas, para tentar saber se pode atravessar a rua, se não pode atravessar a rua, se pode fazer uma viagem, se não pode fazer uma viagem. Se alguém disser que eu vi que tive um sonho e isso pode acontecer, então a gente tenta controlar o futuro. A gente fica nessa obsessão de controlar aquilo que vai acontecer com a gente. Mais uma coisa, a vida vai nos mostrando. O futuro não nos pertence. O futuro não nos pertence. A gente acaba querendo esse ímpeto divino de controlar aquilo que vai acontecer. E a gente tenta fazer isso através de Deus. A gente tenta usar Deus para que Ele, de alguma forma, controle esse futuro que a gente tenta controlar. Mas Ele não diz o que Ele diz para que a gente pense ou para que gere em nós esse desejo de controlar o futuro. Ele diz o que diz para que a gente tenha descanso em saber que Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história. Ainda que a história pareça que saiu do trilho, ainda que as coisas parecem que não vão do jeito que a gente gostaria que fossem, ainda que as coisas se tornem difíceis e catastróficas, Ele é o Senhor da história. Todas as coisas estão no controle dele. Segunda coisa, Deus não diz o que diz para que nós fiquemos, então, com medo do futuro, temerosos quanto ao futuro, mas para que enfrentemos o presente com coragem e persistência. Olha aí uma coisa muito importante que você tem que prestar atenção. Muita gente lê o livro de Apocalipse
e fica depois aterrorizado, com medo. Tem medo de tudo. Tem medo de tudo. Medo de chip, medo disso, medo daquilo, reportagens. Aí a pessoa vive atemorizada, vive desesperada, com medo. Mas Apocalipse não está ali para isso. O livro não serve para isso, não se presta para isso. Nem as profecias que Jesus trouxe, nem aquilo que o texto bíblico todo vai trazer. Entenda que aquele povo ali, onde Apocalipse fala para eles, é um povo que está sofrendo perseguição. Lembre, anos 70, destruição de Jerusalém, destruição do templo. Anos 90, você tem a escrita do texto de Apocalipse, apóstolo João preso na ilha de Patmos, já ali o império contra os judeus, contra os cristãos. Os cristãos vão passar por séculos de perseguição, vão ser mortos, vão ser destruídos. Aquela profecia visava dar a eles coragem para enfrentar o presente e não para tentar ficar com medo do futuro. Porque o que Apocalipse estava dizendo para eles, o que as profecias estavam dizendo para eles, é que as coisas vão ser difíceis, é que os períodos serão duros, é que as coisas acontecerão, mas Deus, Ele estará com vocês em todo momento. Ele caminhará com vocês em todo momento. Então, quando a gente tem acesso ao futuro, a gente acaba ficando paralisado, porque o futuro parece ameaçador. Então, ou a gente vive preso no passado, ou a gente vive paralisado pelo futuro. Mas a função da profecia bíblica é dar a você e a mim coragem para enfrentar o presente, que foi o que aconteceu com aquele povo ali do Novo Testamento. Tanto que a história, antes da morte de Jesus, eles estavam atemorizados, viviam amedrontados. Depois da ressurreição de Jesus, e a ressurreição de Jesus é um evento escatológico, é um evento dos últimos tempos, é um evento do escatom, porque já mostra, já é uma profecia. A ressurreição de Jesus é uma profecia. Por quê? Porque mostra aquilo que vai acontecer comigo e com você. É uma percepção profética daquilo que vai acontecer. Então ele está dizendo o seguinte, que nem a morte é capaz de nos matar. Então aquele povo decide viver com coragem, enfrentando os imperadores, enfrentando os governadores. Por isso que se tornaram o que se tornaram na história. Por isso que enquanto mais perseguia a igreja, mais ela crescia. Enquanto mais perseguia e matava aquelas pessoas, mais eles se espalhavam e se tornavam fortes. Porque eles já não tinham medo de absolutamente mais nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é para você ficar com medo do futuro, é para que você enfrente o presente com coragem e com persistência. Um amor que não se esfria, a coragem do Cristo, que decide teimosamente continuar amando, continuar sendo humano, continuar pregando, vivendo a palavra. E por último, Deus não diz o que diz para que a gente fique ansioso pelo futuro, mas para que a gente saiba que Deus estará conosco todos os momentos, em todas as situações. Então essa é a maior garantia da promessa dele. A profecia bíblica, ela nos dá esse tipo de segurança. Deus não prometeu portas abertas, como eu coloquei escrito aqui. Ele não prometeu que vai passar em todo concurso. Ele não prometeu que vai ter todas as respostas positivas. Eu orei a Deus e a pessoa foi liberta e foi curada. Amém. Mas eu orei a Deus e não foi curada. Amém. Amém. Continua sendo Deus. Só que, sendo ou não curado, Ele continuará presente. Ele continuará conosco. Então, essa é a função da profecia bíblica e essa é a função de Apocalipse. Se você se perder desses propósitos, não adianta você tentar descobrir que data, que marca, que é sinal, porque você se perdeu na periferia, sem entender o propósito do texto. Tá bom? Então é em cima disso que a gente compreende aquilo que Jesus afirma para os seus discípulos. Vamos orar.
Senhor é o Senhor da história e nós reafirmamos o nosso descanso em Ti. Ainda diante desse mundo tão difícil e dessa história tão tumultuada, como foi também nos tempos bíblicos, queremos experimentar descanso no Senhor, confiança, coragem, joga fora todo medo e nos ajude a caminhar diante da missão que o Senhor coloca às nossas mãos, Pai. Guarda a Tua igreja, guarda os Teus queridos, aqueles que passam nesse momento por situações de confronto, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão adoentados, socorre-os. Nós Te louvamos e nós Te bendizemos em nome de Cristo. Amém e amém, Senhor.